Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o milagre começa quando nos esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos do Espírito. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O milagre é tudo aquilo que nós não podemos explicar. São coisas que acontecem que nem outras pessoas conseguem entender. É Deus se manifestando na nossa vida, mas para a sua glória e para a demonstração do seu poder. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos afastamos de nós mesmos. Porque quando eu obedeço a Deus, eu estou desobedecendo a minha própria vontade. Porque eu acredito que a vontade de Deus, que os caminhos de Deus e as escolhas de Deus são melhores do que as minhas. Então, dessa forma, eu começo a me esvaziar de mim mesmo. Então eu lembro dos meus sonhos e eles já não são mais meus. Eu lembro dos meus planos e eles também já não fazem mais parte de mim. Eu olho tudo aquilo que eu imaginava que a minha vida seria e como ela seria e já não faço mais questão de que ela seja dessa forma. Eu paro de gastar energia criando expectativas sobre pessoas imperfeitas e começo a colocar toda a minha esperança no Senhor. As coisas elas sempre vão mudar, porém o estado do meu coração, ele precisa permanecer o mesmo. Porque quando eu tô cheio do Senhor, é assim que eu permaneço. Deus, ele não varia entre luz e escuridão. O Senhor é sempre o mesmo. As suas promessas, elas sempre são cumpridas. Quando o Espírito Santo está em nós, nós podemos sentir a presença de Deus. Nós podemos receber os dons de Deus. E assim nós confirmamos que nós temos uma vida cheia do Espírito Santo. Se a gente olha Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo tendo todo o poder que ele quisesse, ele aceitou ser dominado, ser crucificado. Por muitas vezes ele era perseguido e fugia. Então, mesmo ele tendo todo o poder ao seu lado, mesmo ele podendo fazer tudo da forma que nós gostaríamos de fazer, de destruir, de bater, de aniquilar, e é assim, não é assim que nós demonstramos o nosso poder? Mas ele não. Para ele era mais importante que as profecias de Deus fossem cumpridas do que propriamente a honra dele. Se a gente vai lá em Filipenses 2, versículos 5 a 8, a palavra de Deus, ela diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque às vezes é fácil a gente obedecer alguma coisa quando no final nós vamos ter uma recompensa, ou é algo do nosso interesse. Mas para Cristo, quem gostaria de morrer crucificado? Quem gostaria de ficar com o prejuízo? Quem gostaria de ficar com as consequências? Ninguém. Nós oramos para Deus justamente para isso, para que Deus nos liberte das consequências das coisas dessa vida. E Jesus não. Jesus falou: é a cruz? Eu vou. É a tua vontade que precisa ser cumprida? Eu vou. Então ele colocou a vontade de Deus acima da vontade dele. E era por isso que nós conseguimos olhar em Jesus e ver um caminho, porque era Deus agindo o tempo todo sobre ele. Claro que teve momentos que a gente olha que ele suou sangue, momentos que ele aparentemente estava preocupado. Só que quando ele aceitou a palavra de Deus, tudo aquilo deixou de existir e a glória ela começou a se manifestar ainda de forma mais forte.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Tá, qual é a atitude, Senhor? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Tá? Nesse mundo nós nos apegamos a muitas coisas. Quem é o teu Deus hoje? E é fácil a gente entender essa relação, entre aspas, de alguma forma de idolatria ou de hierarquia. Se você estivesse conversando com um juiz, ou com um político, ou com um padre, sei lá, do mais conhecido, bispo, o papa, ou estivesse conversando, sei lá, com alguém importante, alguém da televisão, qual é o sentimento que você teria com essa pessoa? Que essa pessoa ela está acima de você? Que essa pessoa ela merece a sua admiração? Como que seria esse tipo de relação? Ou ao contrário, se alguém viesse te destratar, você usaria aquela carta, você sabe quem eu sou? Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo conhecendo toda a verdade, ele não se apegou a quem ele era. É você ser rico e não se comportar como se fosse rico. É você ser sábio e não se comportar, entre aspas, humilhando as pessoas, dizendo que elas são burras. É você ter aquilo que Deus, ter um dom de Deus e não ficar se gabando por isso. Então Jesus, ele simplesmente olhou o que ele era, mas ainda assim o que Deus queria que ele fizesse era mais importante. E é por isso que muitas pessoas, elas acabam caindo em uma armadilha que ela é, pra mim, assim, é a forma que o diabo mais destrói as pessoas. Ela pega duas pessoas. Uma que é simplesmente uma que não é nada. Você vai olhar a aparência dela e não vai encontrar nada. Você vai olhar assim, ela não vai ter nenhum tipo de atributo que chame a atenção. E a outra pessoa você vai olhar e vai falar, nossa, que pessoa bem-sucedida, que pessoa linda, que pessoa isso. Essa que, entre aspas, teria mais benefício, essa pessoa, ela é soberba. Então ela se considera melhor que as outras pessoas e os outros são inferiores. Esse nitidamente, diferente de Cristo, se apegou a si mesmo. E Deus vai lá e junta essas duas pessoas. Uma que não é nada e uma que é soberba, que acha que é tudo. Beleza. Então dá a impressão de que a pessoa bonita, a rica, ou a coisa faz um favor para a pessoa pobre quando ela está com ela, porque o pobre não tem nada para oferecer. Ele não tem nada, ele simplesmente está ali dependendo. E aí o que acontece? Essa pessoa que teoricamente não tem nada, rejeita a que tem tudo. Ah, mas como assim? Como que o soberbo vai ser rejeitado? Como que o narcisista ele vai ser rejeitado? Não, eu sou a melhor escolha, eu sou a melhor opção. E aí Satanás acaba com a vida dessa pessoa, porque ela mostra que ela não é nada. Na palavra Deus ensina, se alguém pensa ser alguma coisa não sendo ninguém, engana a si mesmo. Então nós devemos nos esvaziar dos nossos títulos. A partir de hoje, nós somos todos servos. Não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja a sua classe social, não importa o lugar que você mora, não importa os dons que você tem para Deus, não importa nada, nada dessas coisas são importantes para o Senhor. Então, assim como Jesus, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos e não nos apegarmos aos nossos cargos ou às nossas funções. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Jesus ele não usou nada do que ele poderia usar para ser superior aos homens. Ele foi exatamente como homem, para demonstrar que todos nós podemos servir a Deus. Essa é a lição maior de tudo. Jesus, eu vou falar um termo aqui, mas fisiologicamente, ele tinha as mesmas limitações que nós temos. Sentiu as mesmas dores que nós sentimos, teve fome, teve sede, sentiu compaixão por outras pessoas, sentiu ira, sentiu ódio. Quando ele entra no templo e vê o que eles estão fazendo dentro da casa do Senhor,
Então a gente vê que Jesus, ele viveu a humanidade como todo. Teve pai, teve mãe, teve família. E eu não sei se você sabe, a família de Jesus pensava que ele era louco e ficava perseguindo ele. Quando você começar a ler a palavra de Deus mais de uma vez e começar assim, menos ansiedade, menos nome, você vai começar a ver que a família dele achava que ele era louco. Por isso que tem uma passagem que ele está lá pregando e diz: olha, Senhor, teu pai, a tua mãe, os teus irmãos estão aqui. E ele pergunta: quem que é meu pai, quem que é minha mãe? Meu pai e minha mãe é quem ouve a palavra. A minha família, ela está me perseguindo. Assim, quando Jesus também, esquecido enquanto criança, ele dizia: ó, eu estou fazendo a vontade do meu pai, o que vocês estão aqui? Então Jesus, ele tinha muito claro o propósito dele. Muito claro o propósito dele. Ele não estava ali para agradar ninguém. Ele estava aqui, ele veio para agradar a Deus. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Então a forma que nós temos de agradar a Deus é humilhando a nós mesmos. E o que seria isso? É eu ter um corpo mais forte que uma pessoa, só que eu não usar dessa força para oprimir a outra pessoa. Eu não preciso disso. Eu continuo confiando no Senhor e em tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu não preciso sujar as minhas mãos para que a justiça seja feita. Eu posso continuar confiando em Deus. Quando a gente se esvazia de nós mesmos, sabe o que acontece? Eu não fico alegre porque uma pessoa chegou ou triste porque alguém saiu. Eu fico feliz da mesma forma por todos os acontecimentos, porque em tudo eu posso louvar e adorar o Senhor, porque a minha vida já não se condiciona mais aos outros, mas a obedecer ao Senhor. E a gente sabe que nesse mundo as coisas sempre estão em transição e nós não devemos estar em comunhão com as trevas. Então, conforme nós vamos nos aproximando da luz, as trevas elas vão saindo da nossa vida, saindo do nosso comportamento, saindo de todas as coisas, e nós vamos modificando a nossa maneira de pensar e de viver. Se a gente vai lá em Efésios 5, versículo 15 a 18, a palavra do Senhor ela diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Deus ele pediu mais uma coisa. Primeira coisa, para que nós nos esvaziarmos de nós mesmos, nós nos abstermos dos cargos dessa vida, para nós não ficarmos iludidos com as coisas que nós temos ou não temos, ou com o passado, ou seja lá o que for, isso já não faz mais parte de nós. E aí ele falou assim, tem mais uma coisa: presta atenção na maneira que vocês têm vivido. Presta atenção nas coisas que vocês têm falado, nas coisas que vocês têm acreditado. Presta atenção nas coisas que você tem esperado. Porque se você espera que algo aconteça para que você possa ser feliz, ou para que você possa ficar em paz, ou para que a sua ansiedade passe, ou para que qualquer outra coisa, a tua esperança não está em Deus, está nas coisas. Se eu espero no Senhor, independente do resultado. O que Jesus fez? Pai, que seja feita a sua vontade, mas afasta de mim esse cálice de sofrimento. Então, se nós quisermos que o sofrimento saia de perto de nós, nós devemos o quê? Aceitar a vontade de Deus, aceitar o tempo de Deus. Então eu tenho que prestar atenção no que eu estou sentindo, nas coisas que eu tenho vivido, na forma que eu tenho vivido. Antes você não acreditava em Deus, ou antes você não estava se convertendo, ou antes você não tinha tanta comunhão com o Senhor que você tem hoje. E aí vem a primeira pergunta: os seus hábitos de antes e de hoje, eles mudaram? Por exemplo, eu trabalhava à noite, então eu tinha o costume de viver à noite.
Eu dormia pela manhã e ficava acordado a noite inteira, e isso era normal para mim. Hoje eu faço extremamente o contrário. O horário que eu dormia, que eu costumava deitar para dormir, é o horário que eu acordo até um pouco antes. E durmo super cedo. Então isso é uma coisa. Antigamente tinha mania de sair, de beber e de tudo mais que tinha dentro das coisas. Hoje eu já não tenho mais essa relação. Então assim, antes eu tinha o costume de mentir, de enganar. Antes tinha o costume, como no devocional de ontem, né? O instinto, o predador humano, né? O homem tinha, e hoje não existe mais. Então, para você, a sua maneira de viver hoje tá igual a de antes? Porque se você faz as mesmas coisas, tem alguma coisa que tá errada. Não quer dizer que Deus ele vai vir e em nenhum passe de mágica esse milagre ele vai acontecer assim, ó. Mas conforme nós vamos abrindo mão, nos esvaziando dessa parte das nossas vidas, ele vai preenchendo com um dom, ele vai preenchendo com o Espírito Santo, ele vai preenchendo com outras coisas. Coisas que nós nem sabíamos que existiam e nem como essas coisas poderiam ser tão boas para a nossa vida. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Quem são os sábios? São aqueles que conhecem a palavra de Deus e colocam em prática a palavra de Deus. São aqueles que esvaziaram a si mesmos. Ao invés de eu olhar a palavra e questionar, eu não concordo com isso. Claro, porque o teu eu tá ali querendo tirar algum proveito disso que você não concorda. Porque se você não tem proveito nenhum, que diferença faz? Que diferença faz? Esse é o ponto. Não faz diferença nenhuma. Os dias em que vivemos são maus. Você está esperando bondade de alguém? Alguém deveria te ajudar, alguém deveria fazer, Os dias são maus. Quer esperar alguma coisa? Espera de Deus. E olha o finzinho. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Você fica deixando para depois sempre. Deus abre uma porta e você acha que não é a hora. Deus abre uma porta e você quer oração. Deus abre uma porta e você acha que não é pouco para você, você é melhor que isso. Tá passando fome, tá passando necessidade, não tem emprego, tá com as crianças dependendo de você, a mulher trabalhando, ou o homem trabalhando, e a mulher podia estar ajudando, mas não. O trabalho não é digno para você. Digno é passar fome, né? Digno é ficar pedindo esmola, né? Digno é ter necessidade. Isso é dignidade, né? Digno é roubar, é enganar, é dar golpe. Isso é digno, né? Digno é ficar invejando o que os outros têm e achando que o outro deveria dar para você. Dignidade é uma vida cheia de Deus. E ainda que comece humilde, não tem problema nenhum. Deus ele vai provendo na medida que você vai se esvaziando desse ego, desse achar que merece mais, desse achar que você estudou muito para ser assim, que não é bom o suficiente, não sei o quê. Quem que é você? Quem que é você? Você é mais um dos maus e mais nada. Tá aí chorando e exigindo, porque se fosse bom já estava conquistado, e não tá. E tá aí querendo falar, fica quietinho, não fala nada. Então nós temos que aproveitar todas as oportunidades, todas, mas nós temos que examinar através da palavra de Deus de quem vem essas oportunidades, através dos nossos sentimentos, através das nossas intenções. Porque se as nossas intenções forem más, todo o nosso corpo e os nossos pensamentos também serão. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então as oportunidades serão criadas para Deus, para que Deus possa ver a nossa obediência, para ver se nós estamos fazendo da forma que o Senhor ensina, ou se nós estamos buscando de novo os nossos interesses. Cuidado para não colocar um preço na tua salvação. Cuidado para não colocar um preço na tua fé. Porque tem diversas pessoas que abandonam a igreja do Senhor ou abandonam a Cristo
por causa do erro de outras pessoas que se dizem cristãs. A palavra, ela nunca vai nos enganar. A palavra, ela nunca vai nos trair. E é por isso que eu falo, quer aprender sobre Jesus? Leia a palavra de Deus, aceita tudo aquilo, se esvazia da tua vida, se esvazia de tudo que você aprendeu. Não importa se você fez a catequese, se você fez não sei o nome dos estudos, teologia, seja lá o que for. Deixa Jesus falar com você através da palavra pura e cristalina. E o que ele disser é o que ele é. E as oportunidades que tiver, você examina. Se for para o bem, se for para o Senhor, você faz. Se não for, amém. E olha o fim que importante. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Não se droguem. Não façam nada para alterar a sua percepção. Não vai tomar chá de ritual, não vai tomar coisa, não vai fazer nada. Isso vai levar à desgraça. Você está achando que está alcançando a iluminação? Você não está iluminando nada. Você está se desgraçando. E olha que interessante. Pois a bebida levará vocês à desgraça. Jesus disse, não bebam? Não, ele disse, não se embriaguem. Então aqui que é o que eu sempre falo para vocês. Se você tomar um chopp, uma lata de cerveja, um cálice de vinho, não tem problema nenhum. Você não está bebendo aquilo como se fosse um remédio para a alma. Você não está bebendo aquilo porque você não aguenta os teus pensamentos para suportar o diabo que está dentro da tua vida. Você está degustando uma comida, um alimento. No partir do pão, Jesus não usou o vinho. Usou, mas o uso que ele fez foi um uso nobre. Ele não usou aquilo como se fosse a dependência da vida deles para eles suportar tudo aquilo. E é a relação que nós temos com as coisas que destrói as coisas que nós nos relacionamos. Se agora você tem um problema com bebida, com droga, é zero. Lá na frente, se quiser, tudo bem, mas eu aconselharia a não. Enquanto você não tivesse uma vida cheia do Espírito Santo, tivesse curado todos os seus traumas, tudo, porque essa ideia de um pouquinho pode, um pouquinho não pode. Um pouquinho não pode. Enquanto você não se converter, não se convencer, senão vai vir a desgraça. Mas encham-se do Espírito Santo. O que Deus está falando aqui? Ao invés de você beber para se aliviar, ora, chama a minha presença, se enche de mim. Eu posso resolver o seu problema, e diferente da bebida que vai causar desgraça, eu vou vir na sua vida para causar a graça. Olha a diferença, e não custa nada, não fica com aquele cheiro, não fica com nada, e você fica aí achando que precisa. Eu sei que por muito tempo você não sabia o que era o amor, mas deixa Deus te amar, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te mostrar o caminho, deixa Deus fazer um milagre na sua vida. Quando você parar de procurar um culpado, quando você parar de querer achar que alguém poderia ter feito algo diferente, quando você se colocar na posição de servo e continuar se humilhando ainda, pedindo desculpa, pedindo perdão e pedindo tudo, não porque os outros voltem, mas para que você esteja em paz com Deus, as coisas elas vão começar a acontecer e o milagre vai estar na tua vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te encher do Espírito Santo, derramar muitos dons na sua vida, que você possa tirar de dentro do teu coração tudo aquilo que não vem de Deus, que o teu amor seja pelo Senhor, que a tua esperança seja o Senhor, que os teus caminhos sejam os caminhos que o Senhor escolher, que a tua leitura seja a palavra, que a tua música seja o louvor, que a tua vida seja a adoração, porque a eternidade é para lá que todos nós vamos, graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.